Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Começando mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje é um vídeo de perguntinhas. Eu pedi pro pessoal lá do meu Instagram, tá mandando algumas perguntas. Se você não me segue lá no meu Instagram, me siga lá, né? Minha meta nunca foi crescer lá, então por isso que eu não divulguei muito, né? Não divulgo muito. Mas como alguns conteúdos vão se encaixando, né? Como esse. Então, se você quiser, já me siga por lá, tá bom? Gente, então a primeira pergunta dessa linda, eu vou estar deixando ela aqui, eu acho que vai ser a única que eu vou deixar, porque como meu celular tá gravando e eu não consigo ficar com outro celular pra estar respondendo, né? Mas talvez eu fique parando e voltando lá vendo as perguntas, mas ela foi a que me incentivou, né, a gravar esse vídeo. Ela já tinha me dado essa sugestão de vídeo, né? Eu demorei um pouquinho pra gravar, porque é um vídeo que eu tenho um pouco de vergonha, mas vamos lá. Então vou estar deixando e vou estar respondendo primeiro a perguntinha dela, tá bom? E ela perguntou, né, como que foi mudar de cidade e começar, né, uma nova vida. Bom, gente, eu era muito nova, eu sou muito nova. Mas a cada dia que passa a gente vai obtendo mais maturidade, né? A gente passa por mais dificuldade e o Senhor vai nos dando mais sabedoria e discernimento, né? Há 4 anos atrás eu tinha 17 anos, então eu casei com 17 anos, eu me mudei, né, pra Curitiba com 17 anos, somente eu e meu esposo. E na época ele ganhava somente R$ 900 por mês. Então, o que era R$ 900, né? Hoje em dia não é nada. Mas naquele tempo, naquela estação, nós vivemos um ano, né, quase, com só R$ 900 e assim, pagando água, luz, aluguel, compra, né, só de aluguel era R$ 400 e foi um período muito duro, foi um processo muito dolorido, porque eu não conhecia ninguém, né, então vim pra cá, não conhecia ninguém, né, até a gente reconstruir a nossa vida. Eu começar na escola, né, eu peguei transferência, fazia magistério na época, peguei transferência, comecei a escola aqui, mas tudo o Senhor foi nos guiando, né, porque vir pra cá foi uma confirmação dos céus. Então, em tudo, o Senhor foi nos orientando, nos mostrando, colocando pessoas incríveis na nossa vida, né? E assim, deixa eu fechar um pouquinho. Se eu pudesse, né, dizer, dar alguma dica, vá. Se for da vontade do Senhor, se for das promessas do Senhor sobre a sua vida, mude de cidade, mude de país, vá para onde Ele tá te enviando, te mandando. Só que não se apegue às pessoas, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu comecei a confiar muito em uma família, né? Me apegar muito a isso. E quando esse laço foi cortado, eu sofri muito, né? Porque eu tinha me apegado a eles. Até então não tinha ninguém, não tinha pra onde ir. Aí eu comecei a ter eles, comecei a ter pra onde ir. Mas aí de repente o Senhor permitiu que esse laço fosse cortado. E aí eu estourou minha bolha. Fiquei muito ferida, muito angustiada e, enfim, foi uma fase que eu vivi aí que o Senhor me tratou, mas que me doeu muito, né? Então esse foi o processo. O processo foi dolorido, mas hoje eu digo que eu aprendi a gostar, né? Por quê? Porque, gente, eu tinha 17 anos, né? Eu cheguei aqui, pra vocês terem uma ideia, eu não sabia onde ficava uma padaria pra mim comer alguma coisa, onde ficava tal lugar pra comprar um gás, que a gente, né, tinha que comprar gás, tinha que arrumar as coisinhas de casa, eu não sabia. Então eu tive que me virar e isso foi muito árduo, né? Sem ter ninguém ali, ó, vamos junto, eu te oriento, eu vou com você, eu te ajudo, né? Então foi muito árduo. Então isso não fez com que eu me encantasse, né, com Curitiba, com Colombo. Mas hoje eu posso dizer que eu aprendi a gostar. Meu Deus, né? Passear aqui nos lugares diferentes é muito legal, muito bom. Aprendi a gostar, né? No domingo a gente vai para um parque,
vai pra um lugar diferente. Lá na minha cidade, é uma cidade pequena, não tem essas coisas. Mas lá todo mundo ajuda todo mundo, né? Lá a gente tem a nossa família. Enfim, foi esse processo. Mas em tudo o nome do Senhor é glorificado, que eu aprendi muitas coisas. E enfim, é isso, né? Eu vou pra próxima perguntinha. Como é ser mulher de militar? Bom, gente, é outra coisa muito difícil também, né? Que eu não imaginava que era tão difícil. Quando a gente casou, o Robert era recruta, né? Outro erro que a gente não sabia. Mas a gente cometeu. Por quê? Porque aí ele saía muito cedo e voltava muito tarde. Então eu ficava muito sozinha. Numa cidade que eu não conhecia ninguém. Não tinha nem internet em casa ainda. E aí eu fui... Parecia que tava numa caverna. Foi quase... Quando eu quase entrei em depressão, sabe? Porque eu ficava muito sozinha e muita coisa na cabeça. Então... Foi muito difícil. Mas aí depois, né, conforme as coisas foram ficando mais fácil, ele, né, virou soldado, depois fez CFC, virou cabo, depois virou sargento, né. Hoje, assim, o dia a dia, a rotina é mais fácil, né, porém ele sai muito de missão, né, igual hoje ele tá de missão já faz uma semana no Rio de Janeiro, então eu fico sozinha. Quando não tinha Isis, era mais fácil. Por quê? Porque eu ia pra casa da minha mãe, né? Eu não ficava aqui sozinha. Então eu ia pra casa da minha mãe, eu ia pra casa de alguém, eu saía. Mas hoje, né, esse ano, ele já saiu por umas 3 missões. E assim, eu tô trabalhando. Então não tem como eu ficar deixando meu serviço e viajar, né? Aí tem a Isis, que demanda bastante, né? Então, e ele ajuda muito. Então, quando ele não tá, eu sinto muita falta, né? A rotina noturna é ele que faz quando ele tá aqui. E ela também, né? Ela sente muita falta, ela fica muito irritada. Então, envolve tudo isso, né? Mas ela é minha companheira. Então, eu não fico tão sozinha agora quando ele sai. Mas, resumindo, ser mulher de militar é difícil, gente. É muito difícil. E não ganha tanto quanto as pessoas acham que ganha, né? Mas Deus tem um propósito, sabe, nessa área com ele. Então é nisso que nós acreditamos. Vou ver a próxima pergunta. Como é ser professora de educação infantil? Gente, eu acho que eu vou fazer só 4, porque eu me empolgo, né, nas respostas e realmente não tem muita perguntinha. Mas eu vou fazer essas 4 que é mais importante, né? A primeira já foi, a segunda é como ser mulher de militar, a terceira, como é ser professora de educação infantil. É sofrido, gente. Ai, mas eu amo, sabe? Desde pequena eu brincava de escolinha. É uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Porém, né, as crianças estão vindo pra sala de aula muito, como que eu posso dizer? A pandemia, todo o contexto familiar, né? Elas vêm muito danificadas, não sei se eu posso usar esse termo, mas muito difícil. Elas vêm muito difícil de lidar, né, pra gente. E ali o professor em sala de aula, a realidade é que ele tem que educar a criança, sabe? Tem que ensinar, tem que orientar. E esse processo é muito difícil, requer muita paciência, frutos do espírito, muito amor, muita dedicação. Mas no geral eu gosto bastante, né? Eu creio também que Deus tem um propósito comigo nessa área. Não é mais o que eu quero pra minha vida inteira, né? Se você me perguntasse há uns 6 meses atrás, eu ia falar que eu queria isso pro resto da minha vida, né? Hoje em dia não é mais o que eu quero, tá? Eu quero viver esse tempo, essa situação, até quando o Senhor me permitir, mas eu não quero ser professora até aposentar, né? Eu tenho outros planos em mente, né? O que eu quero fazer. E é isso. Mais 2 perguntinhas, eu prometo pra você bem rapidinho. A outra é por que você foi mãe tão nova? Primeiro, gente, a Isis ela não foi planejada por nós, tá? Nós queremos que ela foi planejada por Deus, mas nós também não usávamos anticoncepcional, né, nenhum meio preservativo.
Então, a gente também não queria muito, né? Mas o Celso nos enviou ela assim na hora certa, com um propósito lindo. E ela salvou a minha vida, salvou minha história, salvou meu casamento. Então eu fui mãe nova porque eu creio que foi a estação determinada por Deus sobre a minha vida, né? Às vezes o Senhor permite mulheres ser mães só com 40 anos. Então tudo bem, eu creio que não tem idade pra isso, sabe? É quando o Senhor quer realizar um propósito e o querer dele, né? E aí foi permissão dele, e é isso. Eu engravidei com 20, tive Isis com 21, estou com 22, né? Então eu engravidei com 20 anos, casei com 17, eu casei nova, né? Então não tinha muito também pra onde fugir. E a próxima pergunta é como foi minha conversão? Eu achei essa pergunta muito importante de estar trazendo aqui, você que não conhece a minha história, né? Por isso que eu quis colocar mais uma perguntinha aí. Gente, a minha conversão, eu não vou chorar, mas ela foi árdua. Eu vim de um berço católico, né? Então você não tem aquele apoio, né, das pessoas dentro da tua casa. Mas eu tava num período da minha vida em que eu estava perdida. Eu acho que essa é a palavra, perdida, vagando, coisas que o Senhor não tinha pra mim, né? Comendo banquetes de Satanás. Era isso que eu tava fazendo na minha vida, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas quem me conhece sabe. Se você quiser ter uma conversa mais profunda comigo, eu tô disponível, né, pra contar meu testemunho pra você. Só que, então, eu tava num momento que não estava conformada com aquilo. Falou, Maria, vamos pra igreja, né? Guta, ela me chamou de Guta. Vamos pra igreja, Jesus tem algo contigo, eu quero te apresentar, né? Essa pessoa. E eu fui. E essa igreja se chamou Eficientes pela Fé em Cristo. Eu vou estar deixando, gente, alguma coisa dela aqui, se você quiser, dos pastores, da pastora Érica, pastor João Paulo. Enfim, e quando eu pisei lá, o Senhor falou comigo e eu vi que ali era o meu lugar, no centro da vontade de Deus. E naquele dia, cara, o Senhor falou comigo através da pastora Érica no final do culto, né? Naquele momento de oração que aquela igreja pentecostal faz. E aí eu aceitei Jesus. E quando cheguei em casa, eu lembro que eu tinha um maço de cigarro no meio da minha sala vazia, eu joguei fora. E desde daquele dia, né, eu comecei a viver o evangelho e a passar a conhecê-lo mais, fazê-lo conhecido. É claro que a gente tem dificuldade, a gente tem perseguição, a gente tem afronta, mas em tudo o nome dele tem que ser glorificado. Então, essa foi um pouquinho da minha conversão, sabe? E o mais interessante é que eu digo que eu não tinha apoio familiares, né? Porque eles acreditam em outras coisas, né? Tem outras crenças, mas o Senhor levantou muitas pessoas e levanta até hoje pra me apoiar e estar comigo, né? É aquilo que Provérbios diz: existe amigos mais chegados que irmãos, né? E é isso, gente. Eu acho que é isso. Se vocês quiserem outro vídeo respondendo mais perguntinhas, podem comentar, pode falar comigo, tá bom? Se vocês quiserem estar falando comigo em que são uma coisa do evangelho, também eu tô disponível. Vocês me encontrem aí nas redes. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!